O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, iniciando também o mês de setembro, a primavera, boas novas, né? Enfim, semana aí agitada nos bastidores lá em Brasília também, enfim, muitos assuntos que a gente está tendo aí ao longo desse mês de setembro e, é claro, vamos falar muito sobre também as festas em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrat também, que já está aí, certamente será um sucesso aí ao longo dos próximos dias. E, é claro, vamos falar muito também sobre a nossa questão da Diocese de Santos, que está passando por uma mudança importante. E o nosso lado aqui, o nosso convidado de hoje, muito especial, é o Bispo Diocesano, Dom Tarcísio Escaramuça. Ele que está, ele pode ser, começando a limpar as gavetas. Muito obrigado, Bispo. Obrigado mesmo pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo participando conosco. Igualmente. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, no nosso site bocnews.com e também, 5 horas da tarde, reprise na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay e no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. Bispo, primeiro, novamente, seja bem-vindo, muito obrigado. Há exatamente 11 anos, o senhor foi nomeado Bispo Coadjutor de Santos. E depois, em 2015, ou seja, 10 anos, há exatos 10 anos, o senhor foi nomeado Bispo Diocesano, em maio de 2015. Eu gostaria de saber um balanço, né? Deve passar um filme na sua cabeça agora que o senhor está entregando o bastão, né? Como corrida de revezamento, né? Está entregando o bastão, né? Para o novo bispo que está, o bispo coadjutor, que depois tomará posse, porque o senhor faz aniversário, aliás, parabéns também, agora em setembro também. Gostaria de saber, passa um filme aí na sua cabeça, quando o senhor chegou aqui, o senhor veio do Espírito Santo, enfim, passou por várias localidades, mas assim, conhecia um pouco a Baixada Santista, que era uma área que o senhor não conhecia efetivamente, né? Passa um filme aí na sua cabeça? Um longa-metragem, né? Longa-metragem, muito bom. Realmente não é tanto tempo assim, são 11 anos. Primeiro como bispo coadjutor, fiquei de setembro até maio, né, de 2015. E em 2015 assumi então como bispo diocesano de Santos. Quem fez a minha nomeação foi o Papa Francisco. Então, realmente, todo esse meu tempo como bispo aqui na Diocese foi marcado também pela presença, né, pelo ensinamento, né, pela iluminação do Papa Francisco, né, que nos deixou este ano. E então foi uma das marcas realmente da minha presença aqui. Eu diria assim que eu vivi em profunda comunhão com ele, como Papa, e também com as suas orientações, né, suas inspirações extraordinárias para a evangelização nos dias de hoje, né, uma igreja missionária, uma igreja misericordiosa, uma igreja acolhedora, né, solidária, especialmente com os mais pobres, os mais necessitados, né. Então isso foi realmente tudo muito marcante, né, e nos ajudou muito como diocese, como igreja, porque nós trabalhamos nessa comunhão, né, e também buscando levar adiante essa inspiração. Logo no início, ele escreveu uma exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. E ele mesmo disse que era o seu programa de governo, e que era então um programa de governo para a igreja. Nós assumimos isso, né? Procuramos aprofundar essa exortação apostólica, todos os ensinamentos, e depois fomos traçando também os planos diocesanos, né, de pastoral, sempre inspirados, né, por essa Evangelii Gaudium, e também com as diretrizes
da Igreja, diretrizes gerais da evangelização da Igreja no Brasil, que também estão em comunhão e inspiradas também por essa exortação apostólica, né, do Papa Francisco. Então eu diria assim que foi essa inspiração básica, né, desse tempo como bispo diocesano. E no mais, todos os acontecimentos da vida da Igreja, né, eu me senti sempre muito acolhido, né, por todo o povo, em toda parte, muito assim apoiado, incentivado. Esse testemunho de fé do povo é muito importante, né? Às vezes a pessoa pensa que o bispo é aquele que anima o povo na fé, e é assim, né? E deve ser assim mesmo. Mas o bispo também é animado na fé, né? E cresce e se fortalece com o testemunho de fé do povo. Então eu estou encerrando assim esse tempo como bispo diocesano, assim, com muita alegria, né? Então esse filme que você estava falando, assim, que passa assim, longa-metragem, né? Longa-metragem de muitos acontecimentos, muitos fatos, muitos encontros, muita realidade de vida da Igreja, né? Também de dificuldades, de problemas, né? De muito sofrimento. Nesse período nós tivemos pandemia, foi um tempo muito difícil, de muito sofrimento, também exigindo muito mudanças no jeito de ser, de viver a fé, até nas próprias celebrações, algo incrível, né, de ter até que fechar as igrejas durante um tempo, né? Então foram realmente sim muitos acontecimentos e coisas assim muito dramáticas até e muito difíceis, né? Vocês perderam também muitos, além de fiéis, é claro, perderam também integrantes, né? Muitos agentes de pastoral. Padres nós não perdemos nenhum, né? Padre Cláudio Padre Cláudio quase, né? Ele por um verdadeiro milagre que ele conseguiu superar, né? Com a graça de Deus. Mas perdemos algum diácono e também muitos leigos, pessoas que atuavam na pastoral, né, assim, à frente das pastorais em nossas paróquias, várias lideranças, né? Foram muitas perdas, realmente, infelizmente. Infelizmente, esse período cruel da nossa história, né? Recente, né? E ainda tem gente que não acredita, mas um período muito difícil aí nesse sentido. Até pegando esse gancho que o senhor está falando, bispo, a gente tem, e quando o senhor fala do olhar justamente das mais pobres, né? E o senhor se deparou, né, com uma realidade, triste realidade que a gente tem aqui na Baixada Santista. A gente tem mais de 300 mil pessoas morando em favelas, em submoradias. Semana passada tivemos mais um incêndio no dique da Vila Gil, do segundo no mesmo mês, né, atingindo quase 400 pessoas, né, cerca de 200 famílias, enfim. Como que o senhor se deparou assim, com essa realidade, né? E a igreja, né? A igreja, nesse papel importante da igreja, chegar nessas comunidades que a gente sabe das dificuldades que existem, pelo acesso mesmo, muitas vezes. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem na região, segundo dados do IBGE, 315 mil pessoas que vivem em favelas. Se fosse uma cidade, eu sempre falo aqui, seria a quarta maior cidade da Baixada Santista. Isso chocou o senhor, esses números tão impactantes, digamos assim? Sim, é algo realmente muito chocante, né? E muito, diria assim, infelizmente, oculto, né? Sim. Então, por exemplo, eu não conhecia a Baixada Santista praticamente. Eu tinha vindo a Santos uma vez, a Guarujá duas vezes, mas assim, sem ter um maior conhecimento da realidade. E depois que eu cheguei aqui, comecei então a ter realmente mais contato realmente com a realidade, a verdadeira realidade da Baixada Santista. O número de pessoas em situação de miséria é um dos índices maiores do Brasil. Temos as maiores palafitas, né, do Brasil e talvez da América, né? Então é uma situação realmente de pobreza, de marginalização, né? Muito triste. E que eu diria assim, é oculto, porque o que aparece muito justamente são as orlas, as praias. Exatamente. É um lugar turístico, as cidades todas elas têm essa atração turística, Cubatão um pouco menos, mas todas têm, né? A realidade da grandeza que é o Porto de Santos, né? Então
cidades assim, muito rica, né? ricas, cidades ricas, né? Santos é um grande exemplo disso. Então, como se pode conviver com essa situação de miséria, né? De grande parte da população. Então, isso realmente choca muito, né? E nós, como igreja, temos procurado sempre estar presentes, né? E grande parte da igreja é também de pessoas que moram nessas situações, nesses lugares, né? Nessas periferias, né? E são muitas lideranças também da igreja, então a igreja sempre tem uma ligação muito grande com o povo dessa realidade, está ao lado ali, né? Também apoiando os que mais necessitam, com todas as comunidades fazem sempre campanhas, tem bolsas, né, de cestas básicas, né, para ajudar as famílias, formas assim de acompanhamento, de atendimentos, os Sentinos fazem um trabalho extraordinário, né? E logo também no início eu pensei assim que era importante fortalecer um trabalho mais organizado da igreja, também mais articulado, né, para também responder melhor a essa situação. Então criamos o vicariato para a dimensão social da evangelização, né? O vicariato, o vicariato significa, tem um vigário episcopal. O vigário quer dizer aquele que chama-se vigário episcopal, o vigário do bispo, né? Como fosse um vice do bispo para pensar principalmente sobre essa realidade, acompanhar essa realidade, né? Procurar organizar e articular as várias ações da igreja no campo social, as instituições que a igreja tem nesse campo social, né? Acompanhar, articular e formar pessoas, né? Lideranças, voluntários, né? E promover campanhas, né? Para responder a momentos, por exemplo, agora, esse momento de incêndios, pessoas desabrigadas. Então a igreja, especialmente a paróquia Sagrada Família, está assim acompanhando bem de perto, acolhendo as pessoas, ajudando principalmente na parte de alimentação, de vestuário, né? Então realmente eu encontro todas essas necessidades e sempre contando com a participação e a sensibilidade da igreja. Nós vemos sempre uma solidariedade muito grande, um amor, uma caridade muito grande do nosso povo, né? É algo realmente sim que impressiona, né? Toda essa bondade e esse desprendimento. Um povo que não é rico, o povo de nossas comunidades, mas se desdobra, se faz uma campanha, todo mundo, né, dá um pouco daquilo que tem, eu diria assim, dá muito daquele pouco que tem, né, para ir ao encontro dessas necessidades das pessoas. Então, realmente é algo assim também que me marcou muito, né, durante todo esse tempo, essa realidade, né, da pobreza, com todo esse sofrimento, ao mesmo tempo a solidariedade da igreja, a presença, né, realmente dando um testemunho de Cristo, né, do Evangelho, do Reino de Deus. Isso é importantíssimo, né, porque às vezes, né, as pessoas não têm nem noção, né, bispo, nem noção da realidade que a gente vivencia, né, realidade da nossa região, que infelizmente quando acontecem essas tragédias, né, como um incêndio, dessa vez não tivemos vítimas fatais, ao contrário daquela do início do mês de agosto, ou seja, completando até um mês, que teve uma senhora que infelizmente perdeu a vida naquele, mais um incêndio que a gente teve aqui nas nossas comunidades, como a gente teve também, um pouco antes da pandemia, aquela tragédia com as fortes chuvas que atingiram aqui, que mataram aí dezenas de pessoas, especialmente em Guarujá também, nos morros de Guarujá, né, enfim, também em São Sebastião, né? Enfim, são situações que a gente se depara. E aí a questão da igreja, que é fundamental, assim como outras religiões também, né? Até essa questão, como é que existe até aqui em âmbito da Baixada Santista, até um grupo, né, interreligioso, né, que amplia, né, essa discussão, né? Porque todos os caminhos levam para o mesmo Pai, né? Em todas as partes, a gente sempre tem incentivado os padres, de modo particular, para promoverem esse ecumenismo, que é, digamos assim, esse diálogo, esse encontro com as outras comunidades cristãs, as outras igrejas cristãs, e o diálogo interreligioso, que é realmente esse diálogo com todas as religiões, mesmo aquelas religiões não cristãs, né? Em algum lugar isso cresceu mais, por exemplo, a cidade de Guarujá tem até um fórum municipal, né? Legal. Desse diálogo interreligioso, então algo assim até como promovido, até como já com uma política pública também, então que promove, tem representantes também do município e representantes das várias igrejas, das várias comunidades, e tem realmente essa iniciativa.
Também em Santos está crescendo algo nesse sentido, mas já há muito tempo existe um grupo assim espontâneo, digamos assim, de diálogo interreligioso, que promove ações, né, assim também comuns, conjuntas. Uma dessas ações que eu diria assim mais significativas foi o chamado Pacto pela Vida, justamente na época da pandemia, né? Então foi realmente assim uma articulação de todos esses grupos. Isso aconteceu também em nível nacional, né? Para todos realmente estarem comprometidos em defesa da vida, né? E eu encontro dessa realidade. Então foi um momento mais forte. Depois passou a pandemia, diminuiu um pouquinho assim a força desse pacto, digamos assim. Mas isso deu oportunidade de a gente conhecer o trabalho social que todas as igrejas fazem, que todos os grupos religiosos fazem, né? É extraordinário, né? Então realmente assim pessoa que vive a sua vida assim com inspiração religiosa, com consciência de Deus, com um projeto, né? Sabe que Deus tem um projeto de vida para as pessoas. Naturalmente essas pessoas têm uma tendência, né, a ser assim solidárias, generosas, fraternas, né? E superar também tantos conflitos. Infelizmente existe também entre as religiões, às vezes conflitos, né? Exatamente. Algumas são Nenhuma muito religião é melhor do que a outra. Mas independente disso, né, de ter sim uma consciência, né, de respeito, tem algumas religiões que têm assim uma espécie de um isolamento, né? E até assim de afastar outras pessoas de outra religião. Às vezes há uma guerra religiosa, muitas vezes, né? Não significa que o diálogo não significa que você vai dizer que tudo é a mesma coisa, que não é a mesma coisa, né? Cada um tem a sua fé, mas o diálogo significa que como irmãos a gente se respeita, né? Sim. E é um sinal de evangelho você viver essa caridade, essa fraternidade para com todos, né? É um perfeito. Jeito de ser, né? Perfeito. E lutar, que é infelizmente uma realidade em várias localidades, especialmente no Rio de Janeiro, aqui não sei se o senhor pode até explicar melhor, na Baixada Santista, respeito à intolerância religiosa. Existe. Né? Existe aqui, o senhor percebe isso, ou isso fica uma coisa... No Rio de Janeiro isso é fato, né? Às vezes acontece até realmente assim de agressões muito sensíveis, depredações, às vezes queima assim de terreiros ou de outras situações. Aqui no Brasil também, às vezes acontece assim, a coisa assim de algum fanático, tem a impressão às vezes que é mais de doente, por exemplo, quebra imagens, entra na igreja, destrói alguma coisa, acontece ainda, né? De vez em quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Que não é uma coisa assim de um assalto, quer dizer, tem bastante assalto, essa semana mesmo houve, por exemplo, o pessoal entrou, tira a parte, os fios, né? Então danifica, rouba alguma coisa. A Igreja Católica sofre também? Sofre, é muito comum, né? Mas aí é mais a parte assim mesmo de bandidagem, não é motivação religiosa, claro, né? Esse ano mesmo já aconteceu, por exemplo, de entrarem na igreja, até abrirem o sacrário achando que era um cofre, quer dizer, pessoas que não têm noção, né? Então coisas assim que acontecem, mas não por motivo religioso, mas mesmo assim outra situação de assaltos mesmo, né? Mas existe também situações de agressões de motivo religioso mesmo, né? Então essa questão assim de imagem, de idolatria, então quebra a imagem, depreda as coisas, isso não é muito frequente, mas acontece. E normalmente são pessoas mais desequilibradas também, quer dizer, são pessoas que não têm certo equilíbrio psicológico, têm uma pregação às vezes muito insistente, essas pessoas, né, se descontrolam e partem para uma ação agressiva, né, infelizmente. Exatamente. E aí a gente tem esse tipo de ação, mas lembrando, nem as igrejas estão sendo respeitadas, né, para poder furtos, poder... É uma coisa impressionante. Nem as igrejas são respeitadas. Escolas, né? Policlínicas, agora da Ponta da Praia foi... unidade de saúde, coisas assim que voltadas para a saúde, para a educação, né, para o bem das pessoas, né, instituições assim que não têm finalidade de lucro, apenas servir, cuidar. Até essas instituições eles estão realmente uma degradação, principalmente por causa da questão também das drogas e tudo, né, uma degradação realmente assim, que precisa uma reação de toda a sociedade. Eu diria assim, não é só uma reação contra esses fatos, porque esses fatos são uma consequência de uma mentalidade, né? Se existe assim
tanta droga, tanto uso de droga, né, é porque existe realmente assim uma demanda. Sim, né? Claro. Uma demanda Oferta por e procura, droga. não tem Então é preciso trabalhar, né, contra as drogas, uma vida saudável, uma vida diferente, investir nos valores, né, o cuidado da vida, a preservação da vida, né, e para diminuir realmente também esse costume, esse uso de drogas, né, que tem sido tão comum, né, tanto promovido, né. A igreja, no caso a diocese, tem trabalhado sobre esse tema especificamente? Sim, no sentido preventivo. Né, a gente trabalha em toda a evangelização, na catequese, com os jovens, né, e também no sentido assim de curativo, né, temos também as comunidades terapêuticas, né, tem algumas comunidades que são de instituições da Igreja Católica, com inspiração católica, né, que acolhem as pessoas, tem as irmãs, né, religiosas, tanto da Toca de Assis como da Fraternidade O Caminho, principalmente, né, que acompanham às vezes moradores de rua ou pessoas com problemas de toxicodependência e encaminham para essas casas de recuperação, né. Então tem também esse trabalho, né. É uma forma de colaborar, mas é realmente assim um pouco de enxugar gelo numa, né? Porque é difícil até de convencer as pessoas para aceitarem um caminho, né? Porque você não pode obrigar, que não resolve, né? Então as pessoas serem convencidas, aceitar um caminho e depois fazerem o caminho. Tem histórias muito bonitas, né? Inclusive, esse ano eu tive a alegria de ordenar um diácono permanente, né? O diácono Humberto. Ele foi uma pessoa que estava perdido, né? Nesse meio, né? E que um desses trabalhos ele fez um caminho, se recuperou, se tornou agora um apóstolo, né? Que legal. De solidariedade com essas pessoas, está presente, acompanha, como ele teve uma experiência muito forte e tem também um trabalho assim muito forte, muito fecundo, né? Nessa linha, né? Então, inclusive, o primeiro encargo dele como diácono permanente é justamente ser um colaborador no nosso vicariato para a dimensão social da evangelização, né? Está bem no campo assim de vivência dele, né? Do apostolado dele. Muito bem, parabéns, Diácono Humberto. Diácono Humberto. Aí, parabéns aí, o Diácono Humberto aí. Bispo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Tá bom. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, iniciando setembro, trazendo como convidado o bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuza, que está aí, como ele mesmo diz, está aí fazendo uma reflexão, aí entregando, né, passando bastão, né, para Dom Joaquim Mol, que está nos assistindo. Obrigado também. O bispo coadjutor também de Santos, também a você, internauta que nos acompanha, pode mandar perguntas para o nosso convidado. Mas antes, vamos ver a previsão do tempo, como vai ficar o tempo para hoje com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso.
E agora, Celso Vernizzi. O Aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Novo mês, muitas bênçãos a todos e mudanças à vista. Tempo hoje quente ainda, com muito sol e calor no interior do estado, muitas nuvens ao longo do litoral, tem uma poderosa alta pressão atmosférica lá no Oceano Atlântico, na altura do sul do país, e uma frente fria no continente, de pé, vindo aí pela Argentina, pelo Paraguai e chegando até o extremo oeste dos estados do Paraná e de São Paulo. No final da tarde, com maior intensidade, pode chover no Vale do Paranapanema e também na divisa do Paraná até a região central do estado de São Paulo de forma isolada. Pode ser até que não chegue à região central do estado, mas a ameaça existe. Temperaturas de 33 graus no interior do estado a 30, variando nessa faixa. Na capital, 28 a 30 graus. No litoral não passa dos 24 a 26 graus. É que há influência de ventos mais úmidos que sopram do mar. Tempo mais seco no interior, mais úmido no litoral. Litoral com períodos de melhoria, mas muitas nuvens predominando ainda. Muita variação no litoral, no interior mais estável e olha, bem um friozinho aí para o final de semana. Grande abraço a todos. Celso Vernizzi, o homem do tempo. Ele conhece muito, o senhor vê muito Narciso Vernizzi, o homem do tempo, né? Celso Vernizzi, o homem do tempo aí, nesse sentido. Bispo, até pegando o gancho também, agradecer também a Beatriz Rosa também, sempre atuando aqui, trazendo todas as informações aqui. Só para fazer essas iniciativas ao longo dessa década, qual é um balanço aí do que o senhor já falou no bloco anterior, mas alguma coisa especial, um carinho especial que o senhor vai deixar de legado aí, né, de toda ao longo desse seu trabalho aí na Diocese de Santos? É difícil de numerar, né, e fazer até assim alguma sequência, porque as coisas todas acontecem ao mesmo tempo, né? Mas vamos assim por partes, por setores, né? Então, por exemplo, uma área muito importante que naturalmente o bispo sempre deve dar muita atenção é a área da formação, né? A formação do seminário, né? A formação dos seminaristas, né? E depois a própria formação dos padres, a formação dos leigos, isso é sempre fundamental na vida da igreja. Então nós demos uma atenção realmente especial ao seminário. Nesse período nós instituímos também mais uma etapa da formação que não tínhamos ainda aqui. Nós temos 3 etapas, uma chamada propedêutico, que é uma iniciação, né, uma preparação. Né, é o primeiro passo. O primeiro passo desse discernimento. Sabe? Então tem um ano de propedêutico, né? Então nós criamos essa etapa, né, com um trabalho específico, uma formação específica, né? E a partir desse ano também nós criamos essas etapas com 3 reitores, né? Um reitor para cada uma das etapas, também para facilitar, acompanhar melhor cada uma das etapas, que é o propedêutico, depois a área da filosofia, né, que é chamado discipulado, né, e a área da teologia, que é a configuração a Cristo, então a teologia. Então são 3 etapas importantes da formação, né. Nós temos conseguido, graças a Deus, um bom número de vocacionados, há um trabalho vocacional, né, isso é muito importante para a vida da igreja, né. Ainda há 15 dias o Papa teve seu primeiro encontro no jubileu dos seminaristas, né? E é impressionante assim quando ele começava a falar assim, destacando a importância do seminarista para a vida da igreja, né? É o testemunho que eles dão, quer dizer, é Deus que continua chamando e pessoas, especialmente jovens, que continuam respondendo, dizendo sim, como que isso é importante, né? Nesse período, eu ordenei 19 novos padres, então também um bom número, não é um número excepcional, mas é um bom número. Teve um ano que tivemos mais, ficamos um ano sem ordenação e depois no ano tivemos 7, foi um ano de maior número. Mas normalmente nós temos assim, 1, 2, 3 padres. Esse ano ordenei mais 3 padres, mais 3 padres. E 23 novos diáconos permanentes. Então, realmente cresceu muito o número dos diáconos permanentes, que são assim, leigos, né, já maduros,
né, casados e com uma boa vivência na comunidade, que fazem o curso de teologia, depois eles fazem um período de escola diaconal, uma formação, e depois são ordenados diáconos, né, para o serviço da igreja, para colaborar com os padres, colaborar com o bispo na missão evangelizadora e também na liturgia e também no trabalho social, né. Então foram 23 novos diáconos, né. Infelizmente esse ano perdemos um diácono, né? Você falou até das chuvas e tudo, daquelas ventanias fortes que deram no início, no final do mês passado, né? Algumas igrejas foram destelhadas e esse diácono chamado Vicente, lá da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Mongaguá, foi subir no telhado para consertar um desses telhados. O teto cedeu, ele caiu, infelizmente nós perdemos um desses diáconos, né? Mas para dizer assim, o valor e a importância da formação na caminhada da igreja. Então, eu acho que isso é importante considerar. Fizemos também um diretório para a formação, para dar justamente assim, diretrizes mais firmes, né, para uma consistência, também para uma continuidade de um processo formativo, independente de uma pessoa ou outra, que às vezes uma pessoa marca muito o processo formativo, né, e às vezes essa pessoa, por algum motivo, se retira ou sai, né, e às vezes entra uma outra pessoa, começa uma nova dinâmica e às vezes assim dá uma descompensação, né? Então é muito importante também ter um diretório, tá, com diretrizes claras. Então é a diocese que vai fazendo a formação, né? E as pessoas vão atuando dentro assim, desses critérios, né? Outra coisa importante foi a retomada do plano diocesano de evangelização. Eu falei um pouco já quando estava falando do Papa Francisco, né, e Evangelii Gaudium. Então, a partir disso, nós refizemos, porque há algum tempo não estava sendo atualizado o plano diocesano de evangelização. Nós recomeçamos, né, traçamos novamente o plano diocesano e a cada 4 anos nós refazemos esse plano. Agora, ultimamente, nós, devido à morte do Papa Francisco, ficou adiado, né? Tanto na CNBB como na nossa diocese também, a renovação desse plano, aguardando, né, as novas indicações, né? Também porque aconteceu o sínodo da igreja, sobre a igreja sinodal, né? E então agora que já saíram as novas indicações da continuidade da implementação do sínodo, também já colocamos as novas diretrizes, né, para esse novo caminho, porque a igreja precisa ter sim um plano, né, de caminhada comum, né? Assim, todo mundo na comunhão tem um direcionamento, né? Senão às vezes se dispersa e se enfraquece muito o processo de evangelização, principalmente para responder às realidades mais atuais e mais importantes, né? Por isso nós temos também prioridades no nossa caminhada pastoral, temos os chamados polos de atenção, né, na nossa diocese, né? E assim a gente procura levar isso adiante. Uma coisa também que eu acho importante, eu criei uma equipe, uma comissão chamada de assessoria pastoral. Equipe de assessoria pastoral, EAP, né? Essa comissão eu julgo assim, muito importante, porque a gente vai fazendo os trabalhos pastorais e com o plano, com o planejamento, vai procurando realizar aquilo que a gente programa, mas é preciso refletir sobre essa realidade. É preciso pesquisar, né, a realidade, os acontecimentos, para ver realmente o que está acontecendo, onde estão acontecendo mudanças, onde que está havendo fraqueza, onde que precisa atuar. Então, uma equipe que faz pesquisas, uma equipe que reflete sobre essa realidade e quais são as novas exigências da evangelização. Então, assessora o bispo, assessora o conselho de pastoral, né, nessa caminhada da igreja. Então, acho que essa equipe faz um trabalho muito importante. Depois, avalia também, né, fazer uma avaliação da caminhada. Agora, por exemplo, em setembro vão acontecer as assembleias diocesanas. Depois, em outubro, início de novembro, a assembleia diocesana. Então, isso tem que ter também uma preparação. Então, essa equipe faz subsídios, prepara essas assembleias com os questionários, o subsídio também. Quer dizer, uma equipe realmente de trabalho, de assessoria pastoral. Acho que é uma equipe realmente muito importante para ajudar e melhorar essa qualificação pastoral, né?
Demos muita força, né, incentivamos a questão litúrgica, né, liturgias bem celebradas, preparação dos agentes na liturgia. Entre esses podemos destacar os coroinhas, que tem crescido muito, o entusiasmo com as crianças, adolescentes, os jovens, uma coisa assim muito bonita, né, a participação deles, o envolvimento deles, a formação que precisa acontecer, não só para eles saberem bem o que tem que fazer, mas para participarem bem, né, quer dizer, é um processo realmente catequético, formativo, né? Depois as pessoas que atuam na liturgia, também as pessoas que atuam na música, precisamente uma formação específica, né? Então, esse trabalho de animação litúrgica e de animação para a iniciação à vida cristã, os catequistas de modo particular, né? Com uma linha nova de catequese, né? Que é uma linha justamente que é voltada para as pessoas fazerem realmente um caminho, uma experiência de fé. Não só conhecer a doutrina, isso também é importante, né? É fundamento, mas é a pessoa realmente ter uma opção por Cristo, conhecer a Cristo, uma experiência de Cristo, uma experiência da igreja, então ser iniciada a vida de fé, para viver a fé, não só para conhecer a fé, mas para viver a fé, fazer esse caminho. Então a gente tem trabalhado muito, a gente chama de IVC, né? Instituição, Iniciação à Vida Cristã, né? É realmente uma forma, né, de catequese bem experiencial. Então a formação dos catequistas, sábado eu tive a alegria da instituição de 90 catequistas, primeiros catequistas instituídos na nossa diocese. O Papa Francisco, ele instituiu, né, esse ministério da catequese. Já existe o Ministério da Catequese, mas não assim instituído. O Ministério instituído é quando a pessoa ela é instituída naquele ministério, quer dizer, ela vai ser catequista para toda a vida, né? Ela assim, é como fosse uma ordenação, né? Não é um sacramento, não é uma ordenação, mas para entender um pouco a comparação, né? São catequistas permanentes, né? Então, os 90 primeiros catequistas da nossa diocese. Foi uma celebração bonita no sábado passado, né? Um acontecimento muito importante e histórico para a nossa igreja, que é um novo ministério instituído na vida da igreja. Nossa igreja tem trabalhado muito a questão dos ministérios, né? Destacando não só o ministério do sacerdote, do diácono, né? Mas também todos os outros ministérios, né? Então, o dos acólitos, dos leitores, agora dos catequistas, né? Porque todo batizado ele é chamado a viver a fé e também a promover a fé, a exercer um ministério, um serviço, né? De evangelização. Então, quando a igreja institui o ministério, ele realmente reforça, né? Escolhe, chama e envia pessoas para fazer especificamente o ministério em determinadas áreas importantes. E esse, por exemplo, dos catequistas, esse que iniciou-se também agora na nossa diocese, né? Já falei da criação do vicariato, né? Da dimensão social da evangelização, já conversamos bastante sobre isso, acho que foi outra coisa muito importante. Depois, já falei do Pacto pela Vida, né? Que é a coisa que marcou bastante a nossa caminhada, e também nesse sentido assim, de envolvimento com outras instituições, um compromisso pela vida, né? E o Pacto pela Educação, também o Papa Francisco, né? Convocou para um Pacto pela Educação, e nós instituímos também aqui, estamos levando adiante, procurando envolver as pessoas, né, e promover a questão da educação. No sentido do Pacto pela Vida, algo que ficou assim consistente, foi criado também um grupo chamado de Economia, de Francisco e Clara. Então esse grupo é um grupo bastante forte, bastante consistente, continua promovendo encontros, fóruns, né, e também cursos e formação nessa linha, de uma economia diferente, uma economia solidária, segundo essa inspiração do Papa Francisco, né? Então chama-se Fórum da Baixada Santista para a Economia de Francisco e Clara, né? Então muito interessante também esse fato, esse acontecimento. Muitos desafios. Enfim, as prioridades nós temos assim mais internas da igreja, essa iniciação à vida cristã, né? A catequese, portanto, a família e a juventude. É uma grande prioridade, um grande desafio, né? E já há algum tempo nós temos assim 5 polos de atenção, né, no nosso trabalho como igreja, que é a realidade do Porto,
né? A questão do turismo, a questão dos idosos, que é algo que tem assim, né, sido muito importante na nossa diocese, tem aumentado muito, né? As universidades, que são muitas também, está ligado com a questão da juventude, e a superação da miséria e da fome, como nós conversamos nesse grande desafio da nossa realidade da Baixada Santista. Exatamente, são grandes desafios nesse sentido. A gente vai para um rápido intervalo comercial, depois você falou muito do Papa Francisco, e aí eu gostaria de saber, isso vai 5 meses do falecimento dele, né? As mudanças, se é possível já sentir alguma mudança aí de perfil, se vai seguir na mesma toada do Papa Francisco, o Papa também Leão, né? Como que mudar. Mas a gente vai falar sobre isso depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque. Passa muito rápido, viu, Bispo? O Bispo Dom Tarcísio está fazendo aqui um balanço aí das suas atividades, aí o Bispo que está, né, entregando bastão literalmente aí, em breve, para o Dom Joaquim Moll também, que é Bispo coadjutor de Santos também. Bispo, até pegando o gancho do bloco anterior, que o senhor tinha comentado, o senhor tem falado muito sobre o Papa Francisco, falecido agora em abril, o senhor teve contato direto com ele, né? Nesse sentido, né? Não entregou a camisa do Palmeiras para ele, não, né? Teve outro bispo que já entregou a camisa para o Papa Leão também. Tem até o vídeo aí desse outro bispo também. Mas assim, dá para já perceber dentro do... O senhor entrou com o Papa Francisco, a convivência praticamente toda com o Papa Francisco, e agora, né, é claro, quando o senhor fez o pedido, não imaginava que no meio do caminho o Papa Francisco ia falecer. E agora a gente tem o Papa Leão, né? Então eu gostaria de saber, é possível já perceber algumas mudanças, ou ainda a gente não tem um cenário, especialmente as dioceses, já tem alguma coisa nesse sentido, né? Porque é um processo lento, porque a igreja no mundo imagina a estrutura, como é que ela é, né? É possível já perceber algumas mudanças de diretrizes, ou as diretrizes estão mantidas aí nesse sentido até o momento? Então, na igreja, um marco assim, fundamental de diretriz, e que também indica realmente assim, a linha que o Papa vai seguir, né? É o Concílio Vaticano II, né? Então, o Concílio Vaticano II, ele marcou realmente a vida da igreja, né, nos tempos atuais, né, e dando direcionamento da forma da igreja estar presente e como evangelizar nos dias de hoje, né? Isso tem sido assim uma constante. Todos os papas, Paulo VI, né, todos os papas a partir de Paulo VI, né? Naturalmente, cada papa tem assim um jeito diferente, claro, né? Todos eles. João Paulo II, Bento XVI, né? O João Paulo I ficou pouco tempo, um mês, então Bento XVI, Papa Francisco,
né, e agora o Papa Leão. Então, naturalmente, as pessoas perguntam assim, será que vai mudar muita coisa? E na igreja a gente sempre pensa assim, importante é que a igreja continue fazendo o seu caminho, porque acreditamos que o Espírito Santo continua conduzindo a igreja e o concílio foi a grande manifestação disso. Então, com relação a isso, nós temos certeza que está havendo a continuidade, né? Um dos últimos acontecimentos importantes da vida da igreja com o Papa Francisco foi o sínodo, né? Justamente o sínodo sobre a igreja sinodal, né? É uma igreja que caminha junto, sinodal também tem esse sentido de caminhar junto. Então, uma igreja que a partir do Concílio Vaticano II tem essa consciência de ser, de viver uma comunhão no corpo de Cristo, né? E que todos os batizados são assim configurados a Cristo, sacerdote, profeta e rei. E que cada um, então, na sua condição de vida, deve ser sacerdote, profeta e rei, né? Quer dizer, o leigo, batizado, leigo, ele não vai ser um sacerdote ordenado, por exemplo, nem todos são, né? Mas ele realiza a missão de santificação, de anúncio, né, de profecia, né, do Evangelho e de cuidado da vida, de ser pastor, de pastorear a vida em nome de Deus no âmbito da família, do seu compromisso social. Então, o sínodo, ele vem ressaltar isso, né? É uma igreja toda ministerial, né? E todos nós temos uma identidade, uma dignidade básica que é o batismo, né? Tudo a partir do batismo. Depois nós temos assim serviços e ministérios diferentes, né? Então a igreja sinodal é uma igreja chamada a caminhar junto, em grande comunhão, não apenas dentro da igreja, né? Mas também com a sociedade, com outras igrejas, com outras instituições, quer dizer, com todo mundo realmente que também tem assim uma linha de defesa da vida, de coisas que estão na linha do reino de Deus, né? De valores, da solidariedade. Então o sínodo, ele foi até bastante prolongado, que o Papa queria o envolvimento de muita gente, de todos, convocando realmente a todos. Então houve 2 sessões, primeiramente estava prevista apenas uma, depois houve 2, e a última foi no final do ano passado, né? Então, portanto, ainda com o Papa Francisco, concluiu-se e temos as conclusões do sínodo. Logo no início do ano, uma comissão do sínodo, ela deu algumas orientações para a igreja implementar o sínodo, né? E essas orientações estavam já assim até previstas, tinham sido até já comunicado aos bispos, e não foi divulgada porque tinha um prazo, né, para essa divulgação, né, que os bispos já iam se preparando, mas depois que ia ser divulgado e implementado. Nesse momento morreu o Papa Francisco. Então ficou tudo um pouco em suspenso, né? E esse eu acho assim um grande marco, né, para a resposta da pergunta que você me fez, né? Se as coisas vão continuar, né? E então ficaram esses meses até o início de julho, quando realmente o Papa Leão confirmou, né, intensificou, então essa equipe refez alguma coisa e já promoveu, né, essas pistas de implementação do sínodo, dando a entender realmente que esse é o caminho que a igreja deve continuar seguindo. Então acho que foi um grande sinal comprovando realmente, né, além de outros, claro, né, outras manifestações, não só do Papa citar com frequência o Papa Francisco, mas a gente percebendo que ele dá continuidade, né, às diretrizes, né, da igreja, né, que vinham sendo conduzidas pelo Papa Francisco. Agora, ele tem um jeito diferente do Papa Francisco, né? Como todo Papa, claro, tem o seu jeito diferente. O Papa Francisco tem um carisma próprio, um jeito de se expressar, uma espontaneidade, né? Que às vezes até causava estranheza para muita gente, para não dizer escândalo para alguns, né? Dava várias manchetes. Pois é, chamava atenção, ele tinha um pouco assim, até esse recurso, assim, sempre chamava atenção, inclusive fora da igreja, sim, né? Pelos seus posicionamentos, suas falas, atitudes, coisa assim, né? E o Papa Leão é mais assim contido, sim, mais concentrado, né? Apesar de ter morado na América Latina durante muito tempo, sim, né? Não, mas ele assim, tem essa mesma sensibilidade. Quer dizer, eu diria assim, a diferença é do jeito de, né, ser, de expressão, coisa mais pessoal, né?
Mas do ponto de vista assim, de atuação, de caminhada de igreja, não tem dúvida nenhuma, né? Por tudo que ele já falou, pela atitude que ele já tomou, as iniciativas, né? E agora, de modo particular, pela implementação do sínodo, que é esse grande movimento, esse grande acontecimento último da igreja, tenho certeza que, né, ele vai dar continuidade, né? Aquilo que vinha sendo já vem dos outros papas também após o concílio, cada um com sua característica, com o seu jeito, né? Claro. Mas todos levando adiante, né, o Concílio Vaticano II. Muito bem, a gente está chegando ao final. Agradecer o Paulo Eduardo Costa aqui, dizendo que o senhor deixará saudades, foi um pastor que muito acolheu, que Deus o abençoe. Um abraço, Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente também. Tem muitos professores da Unisantos também, da Universidade Católica de Santos, mandando um abraço. O Elias Haddad é um deles também. Aí eu gostaria de saber, pegando esse gancho também, bispo, o senhor também está... Aí, obviamente, outra situação, mas está entregando o bastão, né, para o Dom Joaquim Moll. Como que está sendo essa transição? O senhor está só aguardando, obviamente, a definição. Essa mudança atrapalha alguma coisa também da definição da data? Essa mudança com a saída atrapalha alguma coisa ou está dentro do Não, do eu prazo? Acho que está tudo assim, bem tranquilo. Está bem tranquilo, né? Nós estamos aguardando dia 19. Eu faço dia 19, mas eu já mandei minha carta de renúncia, né? Eu estou aguardando agora a confirmação do Papa, né? A aceitação da minha renúncia. Mas está sendo assim, tudo muito tranquilo. Porque ele já nomeou o bispo coadjutor, então eu já tinha feito com antecedência também o pedido do bispo coadjutor. Eu fui bispo coadjutor. Dom Jaci, que me antecedeu, também foi. Dom Davi também foi. Então, na nossa diocese tem essa tradição. Eu acho que isso é muito positivo, porque vai dando assim uma sequência natural. As pessoas já sabem, depois desse bispo já é o outro, e o outro já veio, já está conhecendo, já está assumindo. Contato, né, com as autoridades. Exato, já vai. Então a passagem é muito tranquila, muito natural. Isso está acontecendo, né? Estou aguardando agora só essa confirmação do Papa para a gente confirmar a data, né? Digamos assim, da inauguração do Dom Moll como bispo diocesano, que ele já, ao tomar posse como bispo coadjutor, já está implícito que ele vai ser o sucessor. Então, quando o Papa aceitar minha renúncia, automaticamente ele assume, né? E nessa década, tem alguma coisa que o senhor falou assim, poxa vida, isso aqui não deu tempo, a pandemia contribuiu, porque obviamente ninguém previa o que aconteceu, e foram quase 2 anos aí que mudou tudo, né? Todo o foco foi... Alguma coisa que você falou assim, poxa vida, gostaria de ter feito algo que não deu tempo por causa de uma série de questões. Eu volto a dizer, a pandemia certamente atrapalhou muito dos planejamentos. Sim, teve essa realidade ali, né? Mas, sinceramente, eu não vim com projetos pessoais, não tinha nenhum projeto especial de realizar coisas assim extraordinárias pessoalmente. Tem muitas coisas que conseguiu realizar com a graça de Deus, né? Inclusive, houve acontecimentos como, por exemplo, a canonização de Madre Teresa, né? A canonização de Santo André de Soveral, que é também na nossa região, o centenário da diocese, foi um acontecimento importantíssimo, né? Então foram realmente passado, até julho, 4 de julho. Eu criei alguns santuários, foram coisas assim que acho que foram marcantes, né? Assim, e o último agora, que não foi nem divulgado ainda, né? Do Sagrado Coração de Jesus, já tem o decreto também. Vai virar santuário também? Vai ser santuário também, quer dizer, já temos o decreto pronto e tudo, né? Então já anunciando assim um novo santuário, né? O Santuário do Valongo, reconhecido. Mas independente disso, eu não vejo assim que tem alguma coisa que não foi realizada, porque tudo que eu fiz foi assim como o caminho da igreja, a própria igreja já vinha fazendo, né? Ou então começou como igreja, né? E que está levando adiante. Então, é claro, tem coisas que devido a dificuldades pessoais a gente não conseguiu realizar, mas coisas assim pontuais, coisas assim importantes realmente de caminhada da igreja, graças a Deus, eu acho que as coisas aconteceram, estão acontecendo, e não depende só de mim, é claro, e depende principalmente de Deus, né? Então eu tenho essa experiência, realmente, assim, apesar das minhas limitações, das minhas fraquezas, né? Deus vai fazendo acontecer a caminhada da sua igreja. Com a sensação de missão cumprida. Graças a Deus. Isso que é importante. E a gente está chegando ao final mesmo, né? O tempo está, e o senhor está aí, os preparativos da padroeira da cidade também, né? Que é importante, o senhor vai, né? Missa campal, enfim.
E obviamente vai bater uma emoção, é claro que será a última missa campal que o senhor, como bispo pelo menos, o senhor vai estar celebrando aí. Já está preparado o coração aí? Porque na frente daquela multidão ali, né? Tem isso também um pouco, não tem? É um pouco assim, um coroamento também, né, nesse sentido. E justamente em setembro, né? É uma festa muito, muito forte, muito marcante, né? É uma presença, um testemunho muito bonito do povo, né? De participação. Tem toda essa emoção realmente muito especial, né? Então, e realmente, como bispo diocesano, é a última que eu vou presidir, né? Depois, como bispo emérito, eu continuo vivendo o ministério e tudo, né? Então, não quer dizer que vai ser a última que eu vou participar, né? Mas nesse sentido, sim, né? E é uma oportunidade também de agradecer a Deus com Nossa Senhora, né? Todo esse tempo, essa vivência aqui na Igreja de Santos, que é a minha igreja, né? Eu vou me tornar bispo emérito de Santos, né? Da Igreja de Santos, da Diocese de Santos. Então, eu continuo sendo dessa igreja, né? Não mais o bispo diocesano com o governo da diocese, mas como bispo emérito de Santos, né? E, inclusive, já temos a cripta, né? Lá onde são sepultados os bispos da diocese, né? Então, ali ficaremos, né? Com a graça de Deus. Que isso. É muito, vai demorar muito. Vão ter 2 bispos vivos. Eméritos. Então, Jaci. Jaci, né? Que está lá também está aqui residindo na ponta da praia ali, né? Um abraço também do Jaci também, né? Que o senhor acabou sucedendo também, né? Sim. Enfim, e o senhor também. 2 eméritos. Mas o senhor fica aqui ou vai voltar para sua terra? No primeiro momento eu volto para minha terra, fica algum tempo, né? Depois eu pretendo voltar. Mas aí para descansar. Ou não vai continuar trabalhando? Descansar, é claro, porque não tenho responsabilidade do governo, isso é um grande descanso, tira um peso das costas, né? Mas pretendo realmente, assim, com a graça de Deus, trabalhar muito no ministério, né? Fazendo as celebrações, crisma, eucaristia, né? Atender doentes, pregações, confissões, né? Eu trabalho mesmo de visita às pessoas, trabalho mesmo em retiros, que eu puder fazer, né? For necessário, estamos disponíveis. E aí depois o senhor retorna, a sua ideia de depois retornar? Isso, não tem uma data marcada, mas eu vou vendo como as coisas vão caminhando, né? E depois vai momento de pretendo retornar, assim, residir aqui também. Muito bem, eu sou de volta aí. Estamos chegando ao final, queria agradecer muito, né, a sua presença, sucesso, parabéns aí por uma jornada, né, uma jornada que está completando aí 11 anos pegando o gancho, obviamente como bispo emérito e obviamente como bispo na cidade. E gostaria de deixar esses minutos finais, bispo, para o senhor fazer um balanço final aí e agradecimento também pelo trabalho realizado, que é importante aí para as pessoas e os desafios, né? E a gente nesse mundo tão tecnológico, onde a presença da fé ela tem que ser cada vez mais colocada, né? Porque a gente vê tanta tecnologia e até pegando o gancho, estamos aí no Setembro Amarelo, já que estamos em setembro, quando fala a questão de saúde mental, tudo, né? Então é uma preocupação muito grande, certamente é uma das questões que preocupam também a igreja nesse sentido. Muito obrigado, bispo. Eu queria que o senhor deixasse esses minutos finais para o senhor, sua fala final. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todas as pessoas, né? Por esse momento que eu tenho vivido e por esse momento também dessa passagem assim com muita fraternidade, muita acolhida, muita manifestação de apreço, né? de solidariedade também. Eu acho assim que nesse momento a gente deve... uma coisa que me marca muito é uma frase de São Paulo, né? Ele dizia assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Então essa é realmente uma consciência, eu acho, de uma realidade da nossa vida, do nosso ministério. Nós realizamos a nossa missão, outras pessoas levam adiante, implementam, mas é Deus que realiza tudo e que faz crescer. E também essa também é a minha experiência, minha consciência desse tempo, né, juntamente com os outros também que eu já vivi, né? Então eu tenho que dar graças a Deus, porque eu contemplo e vejo nessa realidade a sua presença, a sua obra. E se eu pude ajudar e servir, apesar das minhas limitações, eu procurei fazer o máximo, né? Mas eu tenho certeza que essa é a sementinha que a gente planta. E
tudo está nas mãos de Deus, e aí ele realmente, a obra vai acontecendo nas suas mãos, né? Graças a Deus então por tudo isso, que Deus continue abençoando esta igreja, abençoando a todos também que nos acompanham neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Bispo Dom Tarcísio Escaramuza, e com essas belas palavras a gente vai encerrando aqui o Jornal em Foque desta segunda-feira. Muito obrigado pela sua audiência, lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, também no nosso site bocnews.com, e reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da ViPway, no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar no Jornal em Foque. Então todos um ótimo dia e um ótimo início de setembro. Já estamos em setembro. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.